Galera, então, vamos lá. Ó, veja, eles voltaram ao tema e eu já tinha respondido, né? Na verdade, as respostas que eles estão imaginando, porque o que eu acho que eles estão voltando é se o melhor para a igreja é pregar sobre mandamentos para filhos espirituais, se forem filhos espirituais, automaticamente o melhor também seria pregar para as pessoas que não são minhas filhas espirituais, já que no contrato estaria dito para fazer o melhor para a igreja. Então, se para filho espiritual é o melhor, para quem não é filho espiritual também seria o melhor. Calma, nós vamos estar respondendo isso a seguir. Então, vamos lá. Não, sobre filhos espirituais, eu não precisaria pensar no melhor para a igreja, no caso, ou não só nisso, mas no melhor para eles, já era responsabilidade, até porque é uma responsabilidade espiritual. Que seria, e que já também seria automaticamente o melhor para a igreja, já que seriam também meus filhos. Então, e aí pode ser que eu tivesse de permanecer em ministério no caso de situações fáceis, né, em que os ataques seriam de fácil resposta. No que diz a eu não ter filhos espirituais, que acho até o mais provável, porque teriam de ser eu teria de desejar ter filhos espirituais para que fosse o melhor para a igreja, então a princípio eu não estive, mas vamos ver. Não, porque aí eu não teria responsabilidade para com quem eu teria pregado. Então, calma. Há um problema. No caso específico que eles alegam do contrato, que eles não poderiam. Aí tá, eu entendo que eles eventualmente não poderiam alegar essa questão do contrato de fazer o melhor para a igreja, porque eu pensei esse contrato não valia, veja bem. Por isso, inclusive, que eu não estava levando ele em consideração em 2022. Ou achava ele mais improvável. Eu pensei que esse contrato não valesse mais, porque em 2022 eu fiz perguntas sobre o contrato e eles não quiseram mostrar. Não valesse mais por eles não me mostrarem ele em 2022 quando eu pedi, quando eu requeri isso. E ele não valeria mais, já que eu não poderia alterar. Eu não posso ter acesso ao contrato, eu não posso alterar. Então é essa a questão. Mesmo fosse alegado, e foi, para fazer o melhor à igreja, a partir desse contrato, o melhor à igreja é eu não considerar eles como filhos espirituais, porque essa seria uma tese mais provável. Aí que tá. E deixar que descobrissem sobre os mandamentos por eles mesmos. Se eles não são meus filhos espirituais e está valendo esse contrato do melhor para a igreja, o melhor para a igreja que eu posso fazer é deixar que eles descubram por eles mesmos se eles quiserem descobrir sobre os mandamentos. Só que eu já tinha falado isso. O melhor para a igreja não é eu falar sobre os mandamentos em situações de pessoas que não são meus filhos espirituais. Porque no caso de filho espiritual, aí tá, a responsabilidade seria minha sobre as pessoas. Eu tenho algum certo controle sobre a vida espiritual das pessoas, porque eu seria a mãe. No primeiro ponto. Isso hipoteticamente. Num segundo momento, se eu não sou mãe espiritual, não. O melhor para a igreja é deixar eles optarem o que eles querem descobrir, cada um individualmente, segundo a sua própria vida. O melhor para a igreja não é eu chegar impondo, justamente, a minha crítica é a impositividade. Ou mesmo que não fosse tão impositivo assim. Né? O melhor não seria isso. Né? É interessante, apenas uma comparação que no judaísmo, como tem esse negócio de pai e mãe, eles mesmos já ensinariam os mandamentos para as crianças. Né? Pelo menos eu aprendi dessa forma. Não que eu seja judeu, mas eu aprendi essa informação de que os judeus ensinam para as crianças já com base nos mandamentos, né? Na chamada lei de pedra. E outra, não, o melhor para a igreja é que ela mesma permita, ó, agora em relação a que seria a responsabilidade da igreja, a parte dela do contrato, é que ela mesma permita, então, que eu fale sobre os mandamentos, até porque eles têm alguma responsabilidade sobre os meus filhos espirituais, porque pessoas lá eventualmente fizeram esse furto de filhos espirituais. Permite então que eu fale sobre os mandamentos, se é que havia filhos espirituais, que eu fale sobre os mandamentos sem ninguém ser atacado. Eu não posso ser atacado. Porque se eles estão dizendo que. Aí que tá, essa é a interpretação deles. Se eles estão dizendo que o melhor para a igreja é falar dos mandamentos para quem não é meu filho espiritual, que é o que eles estão dizendo com base no contrato, você tem que falar, Alex, você tem que falar dos mandamentos. Inclusive se não for filho espiritual seu, porque é o melhor para a igreja. Eu não concordo. Mas vamos lá. Se eles entendem que isso é o melhor, qual seria o resultado disso? Eles não poderiam me atacar por eu falar dos mandamentos, veja só. E no caso apenas eles, porque eu discordaria deles, então eu no final estaria atacando, então, já que eu seria o melhor para a igreja. E se acharem que eu devo falar dos mandamentos, em caso de não serem meus filhos espirituais, inclusive eles vão ter que permitir eu falar dentro da igreja contra Cristo, já que eu não seria o melhor para a igreja eu falar de uma doutrina que eu não creio, que é aquela de Cristo, a morte de Cristo, a crucificação, teria permitido novamente o acesso aos mandamentos.
Já que eu não creio nessa doutrina de que por ele foram liberados os mandamentos. E eu teria que falar contra isso e contra Cristo. E isso teria que ser permitido pela igreja porque é o melhor. O melhor não é eu falar uma doutrina que eu não acredito. O melhor é eu falar uma doutrina que eu acredito. Ou seja, falar contra Cristo dentro da igreja de Cristo. O que me parece eles não querem. Então aí relativiza o que é o melhor. Então eles mesmos, se eles partirem dessa premissa de que seria o melhor para a igreja, eles depois, acho que analisando isso, eles voltam atrás. Eles falam, não, nós não sabemos se isso é o melhor. Ou mesmo eles acham que isso não é o melhor. E não adianta dizer que estou errado, porque esse é o cálculo. Esse é o cálculo. Entendeu? O melhor para a igreja é justamente não agir com a questão da impositividade. O melhor para a igreja em caso de filhos espirituais é eu falar dos mandamentos para as pessoas porque eu deteria a responsabilidade. Aí não é nem questão de ser melhor para a igreja. A questão seria uma responsabilidade para com a Bíblia, talvez. No sentido de que seriam meus filhos espirituais, eu tenho responsabilidade sobre a vida espiritual dessas pessoas. Do outro lado, só para sintetizar, o melhor para a igreja, em caso de não serem meus filhos espirituais, ou em não sendo meus filhos espirituais, é deixar que as pessoas para quem eu prego, que não seriam minhas filhas, descubram sobre os mandamentos por elas mesmas, se elas assim desejarem pesquisar mais para chegar nesse tipo de informação. Esta é a situação, esse é o cálculo, então apenas esse complemento, e valeu. Isso aí. Deus é bom. Vamos lá.